no livro de Jonas, terceiro capítulo. Leiamos mais uma vez, todos juntos, os 10 versículos do capítulo 3 do livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Oremos como estamos. Amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia que concedestes a todos nós, onde desfrutamos das tuas ricas bênçãos neste dia, de maneira, ó Pai, que aqui nós estamos nesse momento também desfrutando desse privilégio, ó Pai, e nós te rogamos que confirme as nossas orações, usa-nos nessa noite como instrumento teu, ao comunicarmos a tua palavra, e que todos nós juntos, ó Pai, sejamos edificados pela tua palavra, Senhor. Abençoa cada irmão presente, abençoa aqueles que ouvem através da live, abençoa a nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém. E queridos, conforme nós temos visto nos últimos estudos, os quais eu pude estar dirigindo, nós passamos pelo primeiro capítulo de Jonas e pelo segundo capítulo, e então agora nós estamos no terceiro capítulo. Para fazermos um breve resumo, e os irmãos podem buscar na memória, no capítulo 1, Deus chamou Jonas para ir pregar a grande cidade de Nínive, contra a maldade daquela cidade. Mas Jonas tentou fugir de Deus, embarcando para Tarsis no navio. Deus enviou-lhe ao seu encalço uma tempestade, a qual colocou em risco a vida daqueles marinheiros. Então Jonas foi lançado ao mar. Aqueles marinheiros descobriram que a causa daquela tempestade era a desobediência do profeta fujão de Jonas, e o lançaram ao mar. No capítulo 2, Jonas foi engolido por um peixe, por um grande peixe, o qual ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, e de lá, do mais abismo profundo, ele orou a Deus, reconhecendo sua desobediência, pedindo misericórdia e clamando. Deus ouviu seu clamor, ouviu sua oração, diante de sua imensa angústia, fez com que aquele grande peixe chegasse até a terra firme e vomitasse a Jonas ali em terra seca, salvando-o de sua morte. Deus deu a Jonas uma segunda chance, para que ele então pudesse cumprir
a ordem divina de ir a Nínive e pregar contra aquela cidade. E então nós encontramos o capítulo 3, este que nós lemos agora, todo o seu conteúdo. E nós podemos observar, como tema desse estudo bíblico desta noite, o propósito de Deus na vida do pregador e o propósito de Deus na vida dos seus ouvintes. E então nós vamos abordar ou destacar algumas verdades estampadas nesse texto. Nós observamos que os planos de Deus não podem serem frustrados por causa do homem. Jonas dispôs-se a fugir da presença de Deus. Ele lutou contra algo inevitável. Como nós já bem sabemos, é impossível fugir da presença de Deus. Procurando, como se fosse possível, encontrar uma situação que promovesse tal fuga, sucesso a ela. Jonas tentou fugir e tentou resistir a uma força muito maior. Jonas lutou contra a própria vontade de Deus. E sua rebeldia, sua desobediência, levou-o até o mais profundo abismo. A uma sepultura de morte, no ventre daquele peixe, no abismo do mar. Nós podemos observar que então Jonas ali dentro do peixe, nas profundezas das águas, ele foi encurralado por todas aquelas circunstâncias. E de lá então ele, de uma forma tão angustiante, lembrou-se de Deus. Dispôs-se então a obedecer. Mas algo chama-nos a atenção. Porque quando Jonas estava no ventre do peixe, angustiado, temeroso pela sua vida, lembrando-se de Deus, clamou, e ele tinha convicção de que Deus ouviria a sua oração, como ouviu. Mas mesmo assim, depois daquele milagre, onde Deus tirou-o de dentro daquele peixe, todo o milagre acontecendo, né? Um grande peixe vir, engolir a Jonas, ele permanecer vivo lá, depois aquele peixe levá-lo até a praia, tudo isso um milagre de Deus. Mas nós observaremos que isso não foi suficiente para que Jonas então mudasse suas atitudes. Mesmo encurralado pelas circunstâncias, ele não mudou suas atitudes, como nós bem veremos. Mas algo muito mais impactante mostra-nos que aquilo que Jonas pensava, aquilo que Jonas queria, aquilo que Jonas tentou fazer, em momento algum pôde colocar os planos de Deus numa frustração. Jonas iria sim levar àquela cidade de Nínive a mensagem de Deus. Lembramos-nos de Jó. Ele também compreendeu a respeito da soberania, da grandeza, da misericórdia, da graça de Deus. Quando ele mesmo disse: sei que todas as coisas tu podes. Sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E é interessante, queridos, que Jonas, no capítulo 2, ele citou diversos salmos. Nós observamos, por exemplo, passagens do Salmo 116, do Salmo, de alguns outros salmos aqui, e o Salmo 16 foi os salmos que nós lemos no início. O salmista teve uma experiência de quase morte, assim como Jonas. Ele experimentou aquela grande angústia, aquele grande desespero, sentindo-se abandonado por Deus. Recebeu um sofrimento extremo no ventre do abismo. E aquilo mostrava a gravidade da situação a qual Jonas estava passando. Mas interessante também, queridos, nós observarmos que no mesmo ponto que Jonas cita salmos, alguns dos salmos, nós podemos observar que ele poderia ter citado um outro salmo. E um salmo do qual eu sempre disse, das vezes que eu tive a oportunidade, que não é o meu predileto, o meu preferido, mas um dos, Salmo 139. Nós podemos observar
que neste salmo nós vemos a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Nós podemos observar que nas palavras do salmista Davi, e de uma forma tão incontroversa, é impossível que o homem escape do conhecimento, do poder e da presença de Deus. Então, Jonas esqueceu-se disso. Como poderei eu, Jonas, escapar de todo o conhecimento de Deus? Como poderei eu, Jonas, escapar do poder de Deus? Como poderei eu, Jonas, escapar da presença de Deus? Quem pode escapar do conhecimento absoluto, total, completo que Deus tem de todas as coisas, sejam elas passadas, presentes ou futuras? Do Deus Todo-Poderoso que tem compreensão sobre todas as coisas de maneira perfeita e infinita, de tudo que existe. Em nenhum lugar, em nenhum momento, em nenhum ponto, nós podemos pensar que Deus não tem poder sobre aquilo, ou pode estar naquele local. Eu e vocês, assim como Jonas, muitas vezes podemos pensar que podemos escapar de Deus, esquecendo de sua onisciência, onipotência e onipresença. Será que eu e vocês, algumas vezes, em determinado dia, nós não resolvemos fugir da presença de Deus? Pois bem, nem eu e nem vocês não conseguiríamos, assim como Jonas não conseguiu. Ainda que eu e vocês pensemos que nós podemos sondar as nossas mentes e os nossos corações, haja visto que nós nos conhecemos, é um erro, é um ledo engano, porque Deus é quem nos conhece totalmente, completamente e intimamente. É Ele quem sonda a mente e corações. E o Salmo 139 muito bem diz a respeito disso. Ele conhece todos os nossos movimentos. Lá diz que Ele conhece e sabe quando nós nos assentamos e quando nós nos levantamos. Lá diz que Ele conhece os nossos pensamentos. Diz também que Ele esquadrinha o nosso andar, o nosso deitar. Que Ele conhece todos os nossos caminhos. E vai além. Conhece todas as nossas palavras. Mesmo antes de nós as proferirmos. Deus cerca a mim, cerca a vocês por todos os lados. Por cima, por baixo, do lado esquerdo, do lado direito. Não há como nós escaparmos da presença de Deus. Jonas pensou que podia. E de tal forma que Deus nos conhece totalmente, Ele também põe a mão sobre nós. O próprio Salmo diz-nos a respeito disso. E quem então poderia fugir do seu conhecimento? O salmista começa respondendo: para onde quer que nós formos, lá Deus estará. É impossível ausentarmos da presença de Deus, fugirmos da sua face, nem que nós consigamos ir aos mais altos céus, aos mais profundos abismos, nem que nós encontremos esconderijos que nós pensemos ser seguros, não adianta. Nenhum lugar fará com que nós nos escondamos ou fujamos de Deus, nem nos confins dos mares. Lá Deus está também. Então Jonas não poderia fugir da presença de Deus. E mesmo que nós encontrássemos e buscássemos na escuridão das trevas para nos escondermos de Deus, não poderíamos, porque para Deus as trevas são como a luz. Então, eu e vocês, Jonas, jamais poderemos escapar do conhecimento de Deus. Deus é um Deus que se mostra inescapável, Ele encurrala-nos de todos os lados, e então nós nos encontramos diante de Deus como num beco sem saída. É impossível fugir de sua presença. E do seu poder, quem poderia fugir? Ele nos conhece de eternidade a eternidade. Como fugir daquele que formou e criou todas as coisas e formou-nos e criou-nos e conhece-nos antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe? Quando a substância ainda era informe. E mais,
Ele nos conhece e escreveu todos os nossos dias, escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Ah, se Jonas soubesse disso, ele não tentaria fugir de Deus. Mas esse salmo talvez não passou pela mente de Jonas. E eu e vocês, dentro da nossa vida cristã, vez ou outra, será que nós não nos encontramos tentando fugir da presença de Deus, do conhecimento de Deus, do poder de Deus? Saibamos, queridos, é impossível. Portanto, nós observamos também que, dando continuidade, a esse estudo aqui e extraindo dele algumas lições preciosas, nós observaremos então, e dentro do contexto do texto, que quando Deus age, não há impedimentos. E até a graça de Deus, o homem não pode impedir. Ninguém pode impedir. A maldade daquela cidade, uma cidade sanguinária, havia subido até os céus. Deus então desceu até a terra para chamá-los ao arrependimento. Aquela cidade, aquele povo pagão, idólatra, violento, que andava somente em maus caminhos, provocou a ira de Deus. Mas olha que interessante, o que eles mereciam, queridos, diante de tudo aquilo que eles eram? Se nós formos buscar lá no livro de Naum, lá fala de uma cidade sanguinária, uma cidade mentirosa, que rouba, comparada com uma grande meretriz. O que eles mereciam? O juízo. O que Jonas queria que ocorresse? Juízo. Mas nós podemos observar no texto aqui que o que manifestou-se foi a imensa e maravilhosa graça de Deus, a qual não há impedimentos. Portanto, mesmo que a medida do pecado se chegue no seu limite máximo, para Deus há perdão, desde que haja arrependimento, como houve na vida daquele povo, da cidade inteira, como diz o texto. A graça sempre prevalece sobre a ira de Deus, quando há arrependimento. Porque assim como Deus tem a sua maravilhosa graça, Ele também não deixa de exercer a sua justiça. O castigo para aquela cidade foi suspenso. E o que foi oferecido para aquela cidade? A graça, a maravilhosa graça. O mesmo Deus que emitiu contra aquela cidade palavras de juízo, através do profeta Jonas, se houvesse arrependimento, aqueles ímpios seriam salvos da morte iminente. E a palavra de Deus ensina-nos que Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Aquele que se arrepende encontra a salvação em Deus. Obviamente que nós estamos falando de algo que já é produzido no coração do ímpio, do pecador, pelo próprio Deus. E também mostra-nos esse texto que a vontade de Deus, ela sempre prevalece. Jonas não queria pregar aquela cidade, mas Jonas, na segunda chance, foi e pregou aquela mensagem de juízo. Mas notem vocês pensam que Jonas foi lá pregando, coitados, como eles são maus, tomara que eles se arrependam? Não, nenhuma lágrima caiu ou rolou dos olhos de Jonas, muito pelo contrário. Jonas não queria a salvação daquele povo, ele os considerava como inimigos, e eles eram inimigos. Jonas queria a condenação daquele povo. Podemos observar que a vontade de Deus estava descompassada com a vontade de Jonas estava descompassada com a vontade de Deus. Porque Deus tinha um plano para aquela cidade, mas Jonas tinha um outro plano para aquela cidade. E a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta dos seus maus caminhos e viva. Podemos observar que a vontade de Deus, ela sempre prevalece. E também, mergulhando no texto agora, no seu versículo 1, nós vemos Deus dando uma segunda chance ao profeta. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... Queridos, olha que interessante. Jonas não deu uma segunda chance aos ninivitas.
Se dependesse dele, nem uma primeira chance, nem uma segunda chance. Mas ele, Jonas, recebeu uma segunda chance de Deus. Deus tirou-o do abismo ao qual ele se encontrava no ventre do peixe. Sua desobediência colocou ele lá. Deus tirou ele de lá e deu-lhe segunda chance. Deus tratou Jonas dessa forma, mas Jonas não tratou o povo da mesma forma. Ainda que a sua primeira missão tenha fracassado, mas não por culpa de Deus, porque não há nos planos de Deus nenhum fracasso, mas o fracasso foi de Jonas. Deus lhe deu uma segunda chance. Recebeu uma nova proposta, mas com o mesmo intuito, para que fosse lá, nessa nova oportunidade, e pregasse contra aquela cidade. Podemos observar que, assim como Jonas, muitas vezes nós temos algo em nossa mente que não está de acordo com a vontade de Deus. Mas não é porque Deus não tem o melhor. É nós, e está em nós o problema. Como nós podemos ver na vida de Jonas. Deus é um Deus bondoso, misericordioso, amoroso, que concedeu a Jonas uma segunda chance, e concede uma segunda chance a todo pecador. Desde que o pecador se arrependa. Arrependa-se dos seus maus caminhos, porque a obediência, ela produz e previne a ação justa de Deus e merecida, a qual o pecado promove. Portanto, alguém poderia pensar, se Deus é tão bom assim, tão bondoso assim, tão misericordioso assim, que Ele dá a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance, todas as chances que forem necessárias, então eu vou viver em pecado. Lembramos do filho pródigo, seu pai lhe deu uma nova chance. Mas, ao sabermos que Deus pode nos dar uma outra chance, isso não dá-nos a liberdade para que nós tenhamos uma vida de pecado. Muito pelo contrário. O pecado, nas palavras de Paulo, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-lhe a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então nós podemos observar, queridos, que o pecado, conforme Romanos capítulo 7, verso 13, nas palavras do apóstolo Paulo, palavra de Deus, o pecado ele atinge um nível de mal, que ele é maligníssimo, sobremaneira maligno. Então não tem como nós vivermos em pecado. Eu e vocês não podemos fazer como Jonas, colocarmos os pés na estrada da desobediência. Nós não podemos tentar abafar a voz do Espírito Santo e darmos ouvidos à nossa voz apenas. Voz que, quando nós ouvimos de nós mesmos, partindo de um coração corrupto, enganoso e de uma consciência pecadora, nós muitas vezes podemos embarcar em navios para longe do Senhor, devido à nossa rebeldia, à nossa desobediência, como se isso fosse possível. Jonas atraiu para si a disciplina do Senhor. Deus enviou uma tempestade atrás dele. Ainda assim, diante de tantas providências divinas, diante de tantos milagres ao qual Jonas experimentou, ele ainda manteve seu coração duro. Mas quem é que produz arrependimento? Eu resolvo me arrepender? Não. Deus é quem produz em nós o arrependimento. É Ele quem oferece a mim e a vocês uma nova chance. E o caso citado de Jonas não é uma exceção. Deus perdoou o profeta Fujão, rebelde e desobediente. Deu-lhe uma nova chance. Nós podemos observar diversos grandes homens, heróis da fé na Bíblia, que tiveram outra chance. Por exemplo, Abraão fugiu para o Egito. Naquele texto em que ele estava com sua mulher, e então perguntaram a ele, quem é essa mulher tão bela?
Os irmãos lembram o que ele disse? Essa é minha esposa. Foi isso que ele disse? O que ele disse, queridos irmãos? Minha irmã, então ele mentiu. Mentiu. Podemos observar que Jacó, todo mundo fala que ele é o enganador, também mentiroso. Mentiu para seu pai, enganou seu irmão, viveu muitos anos tentando driblar a sua própria consciência, lutou com Deus, quis medir forças com Deus no Val de Jaboque. É interessante. Deus sempre deixa relatado nas páginas da Bíblia as fraquezas, até mesmo dos grandes homens, e mostra a sua graça e a sua misericórdia, mas havendo arrependimento. Moisés, tido como o homem mais manso da terra, o que ele fez? Ele bateu forte, ele falou a pedra, ele bateu na pedra, ele falou a pedra, ele deveria ter falado a pedra, mas bateu na pedra. Foi só isso que ele fez? Ele fez algo muito pior. Além de ter desobedecido a Deus, ele matou uma pessoa. Matou uma pessoa. Nós podemos observar também quem que era o rei segundo o coração de Deus. Davi. Davi cometeu terríveis pecados. Mentiu também, adulterou, foi o responsável por um homicídio, escondeu seus crimes como se fosse possível, criou um monte de narrativas para que não descobrissem tudo aquilo que ele havia feito, esqueceu de combinar com Deus, como se fosse possível, né? Podemos observar que Pedro simplesmente negou a Cristo por 3 vezes. E não somente negou, mas o texto diz que ele praguejou contra Jesus. Praguejou. Chegando mesmo a ponto de desistir de Jesus. Mas observamos que Jesus não desistiu de Pedro. Portanto, nós temos um Deus amoroso, gracioso, bondoso, misericordioso, que ainda que nós pequemos, Ele renova as chances em nossas vidas. E a minha vida e a sua vida, queridos, ela em certo ponto, ela é uma série de recomeços. Porque pensemos nós, algum de nós aqui deixou de pecar totalmente? Claro que não. O pecado ainda faz guerra contra nós. E eu e você sabemos quando pecamos. Esse é um ponto interessante, porque quando nós pecamos, nós sabemos que nós pecamos. O ímpio, quando peca, ele acha que é natural, não houve nada de errado. Os irmãos já nunca tiveram contato com pessoas que, promovendo algo pecaminoso, algo errado, e conversando conosco, falava tão naturalmente como se aquilo fosse algo certo. E aí você ouve aquela pessoa e ela quer que você concorde, não é mesmo? Claro que não é mesmo. Porque nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós sabemos quando nós pecamos. Até mesmo quando nós pensamos algo pecaminoso, nós pensamos, reconhecemos. Não, isso não está certo. E quando nós falamos e depois tentamos buscar aquela palavra dita, não dá mais, então não fale. E quando nós fazemos algo, queremos corrigir aquele pecado. Algumas vezes nós conseguimos, outras vezes não. Então podemos observar que a nossa vida cristã é uma vida de certa forma vitoriosa, cheia de recomeços, porque Deus é um Deus que promove as chances para nós. E aí então o texto, quando fala de ver a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, conclama a Jonas para ir àquela cidade. E então Jonas, dessa vez, o texto diz, dispõe-se e foi. Dispôs-se e foi. Ou seja, rapidamente, aquela grande cidade, para proclamar uma mensagem. Olha que interessante, queridos. O texto diz, notem bem para vocês observarem os detalhes do texto. Jonas dispõe e vai até Nínive. Rapidamente ele foi. Vai lá e proclama a minha mensagem, disse Deus. Não a sua mensagem, é a minha mensagem, a mensagem que eu te digo. E então nós podemos observar que Jonas foi àquela cidade para pregar a mensagem de Deus. Porque se fosse pregar a mensagem dele, certamente ele falaria algo diferente. A mensagem não era dele. Nós observamos que a mensagem não partia do profeta. O profeta não é a fonte da mensagem. Ele é o comunicador.
Ele é aquele que entrega a mensagem de Deus. O pregador nunca é o dono da mensagem. Ele prega a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com o pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. E então, ele deveria ir a nível e pregar não o que ele queria pregar, mas sim o que Deus disse a ele para que ele pregasse. Mas ele entendia que o seu pronunciamento acerca do julgamento de Deus contra aquela cidade, aquele povo tão terrível e odiado, aquele império assírio sanguinário, ele sabia que aquilo que ele pronunciaria ali, se dependesse dele, da vontade dele, e a mensagem fosse dele, poderia ser revogado por Deus. Mas ele sabia também que a palavra de Deus não poderia ser revogada, porque a vontade de Deus sempre prevalece, o homem não pode frustrar os planos de Deus. Se dependesse de Jonas, ele queria que fogo do céu caísse e queimasse aquela cidade. Certamente Jonas estava pensando assim, olha, que seja igual Sodoma e Gomorra aqui, que Deus mande fogo no céu e queime tudo isso, toda essa cidade, todo esse povo, não reste ninguém aqui. Esse era o desejo de Jonas. Jonas ainda não conhecia, né, porque Jonas não tinha vivido, obviamente, ele estava no Antigo Testamento, mas tem um texto que empurra-nos até lá e faz nos lembrar de Tiago e João, quando vieram, e Jesus não havia sido bem recebido pelos samaritanos, um pouco antes, né, de todo o seu ministério terreno ali, sua morte, sua ressurreição, sua assunção aos céus, e Jesus, naquele propósito de ir a Jerusalém, passou ali pelo local dos samaritanos, e aí então Jesus não foi bem recebido. Então Tiago e João falou, olha, quer que nós roguemos aos céus para que Deus mande fogo e queime todos eles? Então nós podemos observar que esse era o propósito de Tiago, de João, esse foi o propósito de Jonas, né? De certo, aquele Tiago e João tinha pensado em Elias também, né? Porque Deus mandou fogo no céu lá também, queimou o altar, o sacrifício, o holocausto, né? Encerrou todo mundo lá, derrotando todos aqueles profetas. Mas o pregador não prega as suas palavras. O pregador prega a palavra de Deus. O pregador não pode nem criar a mensagem. Ele tem que pregar a mensagem que já pertence a Deus. Por isso que Deus disse a mensagem que eu te digo, não a que você quer. Então nós podemos observar que nem mesmo a autorização o pregador tem de pregar a sua mensagem. Há uma terminologia que fala sobre a exegese e a exegese. Tem que tomar muito cuidado com isso, que a exegese é você extrair do texto o que o texto diz. Correto, pastor? E a exegese é o contrário, é você dar ao texto aquilo que você pensa. É a sua interpretação. Então tem que tomar muito cuidado. Então Jonas deveria fazer uma exegese da mensagem de Deus. Pregar o que Deus tinha mandado, e não o que estava na sua cabeça. Portanto, isso aponta-nos para algo tão perigoso nos dias de hoje, as mensagens dos falsos profetas. Esses falsos pregadores pregam o que estão na sua cabeça, não na palavra de Deus. Isso é muito perigoso, porque oferece uma mensagem tão confortável e palatável aos ouvidos, aquilo que nós já temos estudado ao longo de muitas escolas dominicais, um evangelho diluído, distorcido, sem cruz, sem arrependimento, sem exigência nenhuma. Venha como está e permaneça como está. E aí então o homem natural aplaude aquele evangelho porque ele fez-lhe bem, mas não era aquilo que ele necessitava ouvir. Seu pecado não foi confrontado. O verdadeiro evangelho, queridos, ele fere o orgulho do homem, do ser humano, do ímpio, do pecador. Ele derruba por terra todas as falsas seguranças que o pecador possui. E exige uma necessidade urgente de arrependimento, a necessidade de um Salvador. Um pregador que prega uma mensagem que não é a verdadeira mensagem é um pregador desqualificado, não deveria nem estar pregando, não poderia nem ser chamado de pregador. Tem que pregar a palavra de Deus, pregar a verdade. Ele não tem que pensar em agradar os seus ouvintes. A igreja nunca foi e não é como se fosse um comércio ou um mercado.
onde a pessoa entra e senta e escolhe o que ela quer ouvir, como se fosse um produto que mais lhe agrada. Não, ela tem que ouvir a mensagem que ela tem que ouvir. E a mensagem é: arrependa-se dos seus maus caminhos, arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus, e então será salvo. Houve um buraco de espaço de mais de 400 anos entre o último profeta e João Batista, que se tornou então o último profeta. Quando ele começou a pregar, ele não pensou em nenhum momento, falou: o que eu devo falar para esse povo? Não, ele não amoleceu, ele não tirou a mão, pelo contrário, ele colocou a mão pesada, falou: vocês têm que se arrepender, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se dos maus caminhos, convertam-se, aceitem a Cristo como Senhor e Salvador. Jonas sabia que se ele levasse a mensagem de Deus, isso poderia acontecer aquela cidade poderia se arrepender, e então ele pensou: não, eu não quero pregar isso, vai que esse povo se arrepende de fato, esse povo que eu odeio, que são nossos inimigos. Mas o resultado da pregação encontra a resposta em Deus e nunca no homem. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, 3 dias para percorrê-la. E então Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os irmãos pararam para pensar o tamanho do sermão que Jonas pregou? Quantas palavras aí? Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. 5, 6 palavras. E os irmãos pensam que ele sentiu prazer em pregar? Sim, ele sentiu um prazer, mas um prazer mórbido. Um prazer para a destruição daquela cidade. Quando ele pregou dessa forma: olha, aqui em 40 dias Nínive será destruída. Ele veio pensando: como esse tempo não passa, como está demorando a passar esses 40 dias. O que ele queria ver? A destruição daquela cidade. Ele não queria ver cumprir, através de sua pregação, que era a palavra do próprio Deus, arrependimento naquela cidade. Aquela cidade era candidata ao juízo de Deus, assim como foi Sodoma e Gomorra. E isso agradava ao coração de Jonas. Eles vão ser incendiados. E eu quero que isso aconteça. Nós podemos observar que ele não tinha compaixão nenhuma pelos seus ouvintes. Nenhuma lágrima caía dos seus olhos. Ele queria condenação dos ninivitas, salvação, nunca. Seu coração estava imbuído apenas na mensagem da condenação. Olha, 40 dias vocês vão ser destruídos. Era só nisso que ele pensava. Perdão, ele nem passava pela sua cabeça. Há uma parábola do credor incompassivo, né? Foi perdoado de uma dívida gigantesca, impagável pelo rei, encontrou-se com um conservo dele, nós conhecemos, e então ele, que recebeu imenso perdão de sua dívida, não perdoou o seu conservo, que lhe deveria uma pequena parte apenas de sua dívida, que era impagável. Por isso que é chamado de credor incompassivo, servo mau. Jonas tinha esse mesmo sentimento, perdoado por Deus, retirado do ventre do peixe, tido uma segunda chance, mas aos seus inimigos não. Para mim sim, segunda chance, terceira chance, quarta chance, mas para os meus inimigos não. Poucas palavras ele pregou, mas essas poucas palavras estavam cheias de condenação. É como se nós disséssemos que tinha uma tonelada de condenação e nem ao menos 1 grama de graça. Interessante, né? 5 palavras pregadas por Jonas, a qual ele queria que aqueles ninivitas fossem e recebessem o juízo de Deus e fogo sobre eles. Uma mensagem sem compaixão, uma mensagem de destruição, de condenação. Mas o pregador não administra os resultados da sua pregação. Se dependesse de Jonas, ninguém se converteria. Mas, para desgosto do pregador, do profeta fujão, desobediente, cheio de maus desejos no seu coração, contra aquele povo, aconteceu. O que ele mais temia aconteceu. O povo ouviu
a mensagem. Olha, 40 dias, Nínive será destruída. O povo ouviu, se arrependeu dos seus maus caminhos, da violência de suas mãos, e se arrependeu. A graça, a imensa graça, a maravilhosa graça de Deus, que tinha ultrapassado agora as barreiras étnicas de um povo de Israel, chegando até um outro povo pagão e ímpio. Jonas, se nós observarmos, olha que interessante, profeta levantado por Deus, o único que teve êxito na proclamação da mensagem, sucesso, não humano, mas divino, e então ele ficou bravo, contrariado, irado com Deus, porque os seus ouvintes se converteram e foi um sucesso a sua pregação. É como se nós fôssemos na missão nossa aí de pregar o evangelho a toda criatura, falando, não, eu vou pregar porque Jesus falou, eu tenho que pregar, mas para aquele ali eu vou pregar, mas eu não quero que ele se converta. Nós não podemos dizer isso, nem pensarmos isso, e muito menos sentirmos isso. E então o texto diz que aqueles ninivitas creram em Deus e mais, promoveram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O rei ouviu aquela mensagem, levantou-se do seu trono, arrancou as roupas reais, vestiu-se de saco, saiu do trono, deitou numa cama de cinza. Olha, para vocês terem uma noção do arrependimento, da mudança que houve, e arrependimento promove mudança mesmo. E o rei ainda foi além, mandou um mandato para aquela cidade. Olha, não importa, sejam grandes, pequenos, homens, animais, bois, ovelhas, todos, até mesmo os animais. Vão fazer um jejum, nem água, não levem nem os animais ao pasto. Cubram todos-se de panos de saco, até mesmo os animais. Vamos ver se Deus vai ver, e nós vamos clamar a Deus. E nós vamos nos converter dos nossos maus caminhos, da violência que é em nossas mãos. Ah, Deus há de se voltar para nós, e não derramar o furor da sua ira contra nós. Quem sabe isso aconteça? E aconteceu. E aconteceu. Então, nós vamos observar que Jonas pregou a destruição, os piores temores do profeta se tornaram realidade, pois aquele povo creu. Notem bem vocês, Naum, queridos, essa cidade, depois de uma outra geração, também enfrentou o juízo de Deus. E Naum, falando dessa mesma cidade, mas para uma outra geração, porém a fama daquela cidade era, ai de ti, cidade sanguinária, cheia de mentiras, cheia de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope dos cavalos e dos carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos para a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Essa era a grande cidade de Nínive. Essa era a violência daquela cidade. Uma cidade sanguinária, uma cidade cheia de mentira, de roubos, com um exército ávido por sangue, mas o sermão de Jonas, desprovido de graça, por conta dele, produziu um resultado, talvez o maior da história. Porque lembra que o texto diz que aquela cidade tinha quantos mil habitantes mesmo? 120 mil habitantes. Quantos se converteram lá na pregação de Pedro lá? 3 mil. Aqui quantos se converteram? O texto diz que foram todos, do maior ao menor e do menor ao maior. Então foi um avivamento tremendo naquela cidade ali. A resposta de Jonas, a resposta do povo à pregação de Jonas foi um sucesso tremendo. E foi imediato e foi muito grande. Todos se humilharam debaixo da mão do poderoso Deus. Notem bem vocês, isso foi um milagre maior até mesmo do que Jonas no ventre do peixe. E aí então nós vemos que foi um arrependimento sincero e que esse arrependimento produziu mudança, produziu abandono das práticas pecaminosas. Queridos, quando há arrependimento dos pecados, há salvação. Mas esse arrependimento
ele está relacionado, ele é um dom de Deus. Ele vem depois da regeneração. Senão nós diríamos que estaria em nós o poder de nós nos salvarmos. Eu resolvi que eu vou me arrepender agora. Fui mal. Eu vou viver, e quando eu estiver com meus 50, 60, 70 anos, então eu aceito a Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Como se isso fosse possível. Primeiro vem a ação soberana da graça de Deus. Mas depois de arrependimento e salvação, vem a santificação. A santificação promove toda essa mudança, e uma verdadeira mudança. E olha que interessante, a mudança é evidência de santificação, é uma prova de conversão. Convertido de fato, verdadeiramente convertido, há mudança. A palavra de Deus diz que a pessoa agora é o que ela é mesmo? Uma nova criatura. As coisas velhas já se foram, eis que se fizeram novas. Podemos observar que há uma mudança radical. Nós nascemos espiritualmente agora. Agora somos nova criatura, uma nova vida, um novo tudo. Pensamentos, disposições, afeições, sentimentos, prazeres. Sim, queridos irmãos, nós sabemos disso, nós que experimentamos a salvação, a conversão. É uma mudança total, total. E olha que interessante, Deus havia visto a malícia daquela cidade grande, mas Deus já tinha antevisto também, Deus é onisciente, o arrependimento daquela cidade. E Deus não despreza um coração arrependido, um coração quebrantado. Aonde há o choro do arrependimento, a tristeza pelo pecado, a alegria da salvação. Sempre é assim, queridos, a alegria da salvação. Ainda que Jonas fosse tão insensível e querer apenas a destruição daquela cidade, Deus se mostra um Deus sensível. Um Deus sensível. Ainda que o pecado seja muito grande, no seu maior grau, havendo arrependimento, o arrependimento encontra a misericórdia de Deus e a suspensão do juízo, porque Deus havia proclamado o juízo contra aquela cidade. Olha, 40 dias, a cidade vai ser destruída. Portanto, nós podemos ver que o homem se arrependeu, mas Deus se arrependeu no último versículo. E então Deus se arrependeu e resolveu não destruir aquela cidade. Viu Deus aquilo que eles fizeram. Viu Deus que eles se converteram dos seus maus caminhos. Viu Deus que eles se arrependeram de sua violência. E então Deus se arrependeu do mal que lhes havia dito que faria. O versículo 10 do capítulo 3, o último versículo para nós chegarmos à conclusão. Falamos do arrependimento do homem aqui, mas o arrependimento de Deus é diferente. Deus não tem o mesmo arrependimento que eu e vocês temos. Deus, na realidade, não se arrepende. E aí alguém fala, mas a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 6, lá que Deus serviu a maldade do homem e que subiu até o céu, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Tem um outro texto que diz que Deus se arrependeu de ter deixado Saul ser rei. E agora Deus se arrependeu e resolveu não destruir mais Nínive. Que arrependimento é esse? Podemos ver, queridos irmãos, que o arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. É uma relação onde mostra, é uma relação bilateral, até o pastor usou esse termo no estudo passado. O homem se arrepende do seu mal, e Deus não se arrepende daquilo que faria para o homem. Deus suspende o castigo que havia dito que faria e oferece misericórdia. Isso não mostra arrependimento de Deus, e nem mudança de planos, como se Deus fosse pego de surpresa. Por quê, queridos irmãos? Porque há uma dificuldade, muitas vezes, de nós entendermos o arrependimento de Deus. Algumas pessoas podem pensar que é uma contradição bíblica. Lá Deus se arrepende, sim. Não, Deus não se arrepende, não. A Bíblia não contém erros. Na palavra de Deus não há contradição ou falha.
E então, como que nós podemos observar isso? Os escritores bíblicos, queridos irmãos, usaram diversas figuras de linguagem para referirem-se a Deus. E duas citações referente a isso, antropopatia e antropomorfia, é quando vai atribuir a Deus formas humanas, propriedades humanas, características humanas, sentimentos humanos. Antropopatia, a Deus se arrependeu. Isso é eu e vocês que nos arrependemos, mas Deus não se arrepende. Antropomorfia, a mão de Deus, os olhos de Deus. Então é uma forma para que eu e vocês entendêssemos com mais clareza aquilo que o texto está mostrando para nós. Mas isso não muda a soberania de Deus, a imutabilidade do caráter de Deus. Foram apenas recursos utilizados. E olha que interessante, se nós buscarmos na palavra no original a palavra arrependimento aqui, ela pode ser aplicada de várias formas: mudança de ideia, mudança de atitude, mudança de plano, mas também entristecimento, lamentação. Então nós poderíamos dizer, em Deus então sentiu lamento e não se arrependeu. Deus lamentou-se, mas ainda assim nós não entenderíamos todo o ser de Deus, ainda que mudássemos de arrependimento para lamentação. Caberia melhor dentro do contexto. Mas o destaque, queridos, aqui é com relação à forma com a qual Deus tratou aquela cidade sanguinária e como ela trata todo pecador arrependido. Deus mudou o modo de tratar com aquela cidade. Deus havia dito que destruiria aquela cidade, mas Deus mudou a sua conduta para com aquela cidade, pós-conversão de todas aquelas pessoas diante do arrependimento. Mas o caráter de Deus continua imutável. É nós, mais uma vez, dizemos e atribuindo a Deus sensações, sentimentos, características humanas. Deus nunca muda. Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Podemos observar que esse é um dos atributos de Deus, a sua imutabilidade. E a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que mude. Nele não há sombra ou variação de mudança. E nós cremos dessa forma. Quem mudou não foi Deus, quem mudou foi o povo que se arrependeu. Deus já sabia e antevia todas essas coisas, porque Ele é onisciente, Ele é o todo-poderoso Deus. Ele não seria pego de surpresa. Eu vou mandar destruir essa cidade, quem sabe eles se convertem. E se converterem, eu trago a salvação. Não, Deus não pensa dessa forma. Deus já sabia de tudo aquilo que ocorreria. Aquela cidade tinha duas opções: arrependiam-se ou não se arrependiam. A mensagem do juízo havia sido proclamada pelo profeta. Ou eles rejeitavam a mensagem, seriam destruídos, ou eles aceitavam a mensagem, se converteriam e não seriam destruídos. Então poderíamos pensar, olha, 50% para sim e para não. Nós podemos observar que não foi Deus quem mudou, Deus já sabia. Quem mudou foi o povo, quem mudou foi aquela cidade. Eles que mudaram, eles que voltaram para Deus. E há uma colocação que eu achei interessante e muito didática para nós, extraída da Bíblia de Estudos de Genebra. Ali nós podemos observar que a mudança dos planos de Deus, né, e a sua escolha soberana de fazer com que sua própria ação dependesse da resposta humana, é totalmente compatível com a sua própria soberania e a sua imutabilidade. Por quê? Aí vem uma resposta bem simples, visto que é Ele, Deus, quem decreta todas as coisas. O meio, o início, o meio e o fim, de acordo com sua santa e soberana vontade. Quem sou eu e quem somos nós para discutirmos ou querermos colocar em xeque a soberania de Deus, a imutabilidade de Deus? Portanto, Deus nunca se arrepende. Quem se arrepende é o pecador. Eu um dia me arrependi dos meus pecados. Os irmãos um dia arrependeram-se dos seus pecados. Porque se houve salvação em nossas vidas, é porque um dia nós nos arrependemos. Deus mudou? Quem mudou foi nós. Mas é Ele que promoveu em nós essa mudança. Portanto, então, para que nós venhamos fazer algumas breves aplicações, algum ponto chamou a atenção dos irmãos, pastor?
Aplicações rápidas. Os planos de Deus não podem e nunca serão frustrados pelo homem. A graça de Deus não tem impedimento. A vontade de Deus sempre prevalecerá. Deus promove novas chances. E a pregação ao qual todos têm que pregar, o Evangelho da salvação, ela encontra resposta em Deus e nunca no homem. E o verdadeiro arrependimento está na ordem da salvação. Na eternidade, Deus, pela sua maravilhosa graça, nos chamou para que então, através da justificação pela cruz de Cristo, nós fôssemos regenerados e convertidos e houvesse então o arrependimento e a fé. É uma ordem da salvação, mas é pela graça. Sempre tão somente pela graça. A salvação pertence tão somente ao Senhor. Chegamos ao final do estudo do capítulo 3. Próximo estudo, se Deus assim nos permitir, encerraremos o livro de Jonas, que são 4 capítulos. Bom, queridos, chegamos ao final então desse estudo. Antes de partirmos para os momentos finais, vamos nesse momento louvar a Deus com um hino.